Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 37 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é educação sexual para o seu filho pré-adolescente ou adolescente. Ou então, sexo, como falar com seu filho adolescente. E para me ajudar a conversar sobre isso, eu chamei uma convidada especial, a sexóloga Mônica Kaiman, que já tive a honra de tê-la aqui em outras ocasiões, nos abrilhantando com a sua experiência. A Mônica é sexóloga, ela é especialista em psicologia e saúde, ela é bióloga, ela é palestrante e tem uma vasta experiência no contato e atendimento com crianças, com adolescentes, pré-adolescentes, adultos. Então, assim, é uma honra poder contar com a presença dela aqui e tirar as dúvidas que a gente tem, né? Porque não é muito fácil conversar com os filhos adolescentes sobre sexo, né, gente? Então, podem colocando as suas perguntas aí. Eu vou chamar a Mônica, que ela já deu um oizinho aqui. Vamos ver se ela vai entrar. Olá! Aê! E aí, Mônica? Tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo bem. E o frio aí no sul, Rio Grande do Sul? O frio aqui tá assim, ó. Eu trabalho agarrada assim, ó, numa bolsa de água quente, acredita? Gente do céu, meu Deus. O sofrimento. Hoje de manhã tava 3 graus, Mônica. Ah, para. Pra que isso, né? Muito frio. Não, é muito frio. Eu já acho aqui 10 graus o exagero, imagina 3. Eu vi tu falando na live de ontem, né? E eu pensei, 10 graus aqui é tranquilaço, né? Mas agora tá chegando agosto, se Deus quiser, né? Já vai diminuir o frio. Nossa. Rio Grande do Sul é muito quente no verão e muito frio no inverno. É, verdade. Olha que coisa boa. Então tu usa a bolsa de água quente. Esse artifício eu não tinha pensado. Ah, mas eu boto embaixo da cama, no lençol, eu fico assim sentada, esquentando a mão e trabalhando no computador, sabe? Aí esquenta a mão. Boa, boa, boa. Esse aí eu vou usar agora. Nas próximas, vou deixar aqui no colinho. E vai ser uma ótima ferramenta. Boa. Sim. Ai, que bom, Kátia. Que bom estar aqui de novo com você. Ótimo. Mônica, um prazer. Eu te agradeço já de início. Pessoal que tá no Face, no YouTube, vem pro Instagram. Meu Instagram é @_KatiaEbert. Depois eu vou salvar aqui no Instagram e vou passar pro Face, passar pro YouTube. Mas eu deixei ali online porque se alguém, né, com esse título, nossa, a gente tem muito aí que ajudar, né, Mônica? Verdade. Tenta, assim, fala pra gente aqui qual é a tua experiência com os adolescentes, com as crianças, como é que é o teu tipo de trabalho. Eu te apresentei brevemente, assim, mas eu quero que tu fale quanto tempo tu já trabalha com isso. Educação sexual é uma missão muito linda, né? Porque é um tabu e a gente precisa mudar isso de uma vez por todas, né? Exatamente. Eu vou completar agora 18 anos trabalhando, né, na área de educação sexual. Eu comecei palestrando sobre AIDS e DSTs, que agora já até mudou o nome, não é mais DST, agora é IST, né? Certo. Então, eu comecei a trabalhar com esse assunto. E aí eu comecei a ver que, poxa vida, falar ainda sobre HIV, doença sexualmente transmissível e assim, pleno ano 2000, né, que na época era 2000. Então, assim, saindo da faculdade de biologia e eu me dando conta do quanto ainda esse tema de sexualidade era um tabu, o quanto a gente, na nossa educação, nossos pais conversavam
assim, dentro do possível, e o quanto fazia diferença quem tinha acesso à informação, o quanto a gente saía mais confiante, a gente fazia diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então, me apaixonei demais e vejo na prática o quanto, não importa a idade, tu pode ter 20, você pode ter 10 anos, você pode ter 80 anos. Quando você se encontra com a sua sexualidade, você entende o que é afeto, reconhece seu corpo, a sua identidade, muita coisa parece que se abre na sua vida, né? Então, eu trabalho com orientação sexual, muitas oficinas para pais, para crianças, adolescentes. Como funcionam essas oficinas para pais e para crianças? As pessoas te chamam, ou é as escolas, ou tu te oferecem algum canal teu? Como é que é? Ah, e tem de tudo, né? Eu ofereço os projetos para as escolas. Hoje já as pessoas me procuram, né? Mas no começo eu oferecia para as escolas. Os Legal. pais me procuram muito. Eu dou aula para os seus filhos, né? Eu dou aula VIP, então o pai fala, ai, não sei, meu filho tem 6 anos, eu não sei como abordar tal tema. Então eu dou aula para o pai, para a mãe, para eles ensinarem a falar sobre tal tema que eles estão com dúvida, para não errar, Sim, né? sim. E até ontem foi tão engraçado, olha, ter uma ideia. Uma mãe chegou e a filha, caminhando com a filha na rua, passou por um cavalo. E o pênis do cavalo estava bem ereto. E a gente sabe que o pênis do cavalo é bem grande. E Sim, e aquilo fica chamou a atenção da filha. fora, né? Fica rosa. Exatamente, ficou para fora. E aí a filha falou: Mãe, o que que é aquilo, mãe? Aí a mãe falou assim para mim: Mônica, na hora eu lembrei que eu tinha que fazer cara de paisagem, porque ela é minha aluna, né? E aí ela falou assim, respirou fundo: Filha, ele quer provavelmente fazer xixi. Então ela lembrou, né, e a filha tem só 6 anos, e aí Sim, ela foi lembrando como que a gente pode explicar sem assustar e dar a resposta certa para que você não complique o futuro da criança. Então, por exato. isso que essa orientação para os pais que a gente não tinha no passado, Kátia, você É, sabe, faz toda a diferença na construção dessa criança hoje com 6 lá na frente. total. Então, quem se interessar, ó, pode me chamar aqui. É super legal. Os pais adoram, aprendem. Hoje existe escola para pais, sim, né? Então é muito legal. Muito legal, né? Eu vejo cada vez mais assim a necessidade da gente ajudar e orientar, né? Que os pais, É, as mães falem com seus filhos sobre sexo, sobre amor, exato. afeto, sobre tudo. Eu estou preparando módulos também de educação sexual. Vou te convidar Boa. para alguma aula e Eu no meu quero. curso de pais e filhos, né? No curso Conecte-se com seu filho, porque isso é uma deficiência, digamos assim, porque É, nós não aprendemos isso, né? Até na não. escola tem a educação sexual a partir de qual série, Mônica? Que eu me esqueci já. Olha, começa mais ou menos ali quando eles aprendem o sistema reprodutor, começam a falar que é ali próximo dos 10 anos. Ali Certo. 9, 10 anos. Só que é o que eu falo para os pais. Gente, vocês esperam o filho entrar na pré-adolescência para levar na igreja? Você espera o filho entrar na pré-adolescência para ensinar bons modos e educação? Hum, Não. aham, É desde bebê que você ensina sobre a vida para uma criança. E a educação sexual é ensinar sobre a vida, é né? verdade. Sobre o corpo e tudo mais. Então, não espere entrar na pré-adolescência. E a educação sexual é muito forte no ensino médio. Então, pensa, no ensino médio, o adolescente está formado, né, Kátia? Você é mãe de 3, você É sabe. verdade. É verdade. E nunca é tarde, né, Mônica? Nunca é tarde Não, para a gente começar, mas o ideal é ter um bate-papo sempre antes, né? Desde é, pequenininho. E não sei se é tu que fala, a gente sempre fala que desde quando eles estão na barriga, isso. já é o momento da gente começar a conversar com o nosso filho sobre educação sexual, enfim, né, Mônica? Exato, exato. E outra coisa, a mãe vai criando um vínculo. Gente, a gente sabe que a nossa voz com a mãe aqui, né? A voz com o bebê, cria aquela sintonia com a criança reconhece. E outra, mães que estão aqui nos escutando,
a gente vai treinando a nossa fala com essa criança. Muitas vezes a gente não sabe como é que tá a minha sexualidade, né? Então, assim, é uma forma de eu já começar a expressar ela. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho, às vezes, meus tabus, eu tenho as minhas crenças. E assim, eu já vou treinando lá na barriguinha já, né? Ai, o bracinho, você vai vir formadinho pelos pés, pelos dedinhos, você vai ter uma vulva, você vai ser assim, assado. Essa É, conversa vai me ajudando também a entender a minha sexualidade. exatamente. Sabe que quando os meus eram pequenininhos, eu sempre fui muito. Eu sou uma pessoa de contato, de precisar tocar. Tem Ah, pessoas que não, né? Tem pessoas que. aham. Eu sempre, desde que me conheço por gente, sempre fui assim. E com os filhos ainda mais, porque a gente, né, dá É, banhinho, mamar e toda aquela coisa deliciosa. E eu muito. dava beijo na perereca e dava beijo no tiquinho. Eu digo, ai, que coisa mais linda, sabe? Quando é bebê, Sim, aquela coisa assim. Então, assim, só que o que que faltou para mim? Faltou o conhecimento, o estudo, a isso. educação sexual de como passar isso para os meus filhos. Então, tudo que eu fiz foi intuitivamente, né? Exato. A princípio deu certo, os três são super resolvidos. A gente conversa até hoje, né? Ultimamente eu tenho aprendido demais. Que bom, né? A minha filha Thaís, que está aqui na live, sempre diz: mãe, tu tem que comprar um vibrador, mãe, não sei o quê, mãe, não sei o quê. Então ela é Olha, super descolada, sabe? E a gente conversa muito assim sobre isso. Então, assim, deu certo nesse sentido. sim, Porém, o que eu sinto na educação que eu dei para eles, por exemplo, que eu não me detive na preocupação de prevenir com abuso sexual, né? sim. Porque assim, ó, toda aquela prevenção de dizer para um filho, filho, não deixa ninguém tocar em ti, só quem pode É, tocar é a mamãe e o papai quando tá dando banhinho, enfim, né? Aquela conversa. É, eu não tive especificamente essa conversa. O que eu sempre falava era assim: não deixa que ninguém faça alguma coisa que tu não queira, entende? Então, ah, sim. subjetivamente, eu sempre tive um discurso meio parecido a vida toda, que é para eles se respeitarem, para eles não deixarem ninguém desrespeitar eles. Porém, agora eu vejo que eu deveria ter sido mais específica, entende, Mônica? Sim, Então, entendo. essa vai ser a minha postura, né, em todos os meus vídeos, meus trabalhos, Isso. educação com os pais, de ser mais assertivo, de ser mais incisivo, mais direto, ter mais clareza, né, Mônica? Porque às vezes É, não pode ser sutil, né? A gente não pode subentender alguma coisa tão importante, a gente precisa falar não. preto no branco, né? Precisa porque, assim, a cabeça da criança, ela entende exatamente o que a gente fala. Então, Exato. se a minha mão é verde, ela vai olhar, ela vai ficar, meu Deus, mas eu não estou vendo verde. Eu tenho que falar a cor real. Então, o subentendido, ela não vai conseguir traduzir. Eu tenho que falar o que realmente é. Então, isso que você falou é porque também você não tinha essa clareza. Não Só que tinha. hoje a questão do abuso está muito clara. A gente tem meios de entendimento, a gente tem ferramentas para entender. Hoje só o que a gente precisa é dar um clique numa fonte que seja confiável para Exato. aprender, né? Eu acho que esse teu trabalho aí vai ser muito importante, Kátia, para poder orientar muitos pais, porque os pais não sabem como agir, né? Exato. E não é por mal, né, Mônica? Não é Não, por mal. Por exemplo, a minha mãe dizia assim, filha, tu tem que te cuidar, tu tem que te prevenir. A mãe não é, vai cuidar de neto para te terminar a faculdade. A mãe não sim, vai cuidar de neto para te sair de noite. Então é, ela me dizia nas entrelinhas, né? sim, Só que faltou também, mas dentro da possibilidade dela, ela já é, foi bem vanguarda até. Imagina, né? Eu vou fazer 50 anos, então, há 40 anos atrás, ou há 35 anos atrás, ela falando isso na condição é dela, muito, né? Já é é, muito. Então, assim, como a gente deixa de proporcionar para os filhos clareza, né? Educação mesmo, por falta de conversa, muitas vezes, né, Mônica? Até eu quero é, pedir para o pessoal que está entrando enviar live com aviãozinho para alguma amiga, algum amigo
que souber que tem filho, adolescente, até criança, a gente vai abordar um pouquinho de tudo, né, Mônica? Mas assim, vamos falar. Pra gente espalhar esse amor aí para todo mundo, né? Isso é importante. Assim, tenho algumas perguntas aqui pra gente ter um norte, por exemplo, né? Abordando de uma maneira inicial, assim, com o pré-adolescente e o adolescente. Qual a idade que é considerada pré-adolescente e adolescente? Teoricamente, assim, porque a gente sabe mais ou menos, né? E tem uma divisão, o que eu posso falar, porque o ideal é não falar de sexo propriamente dito do ato sexual até os 7 anos, é isso? Depois disso, então... Exatamente. Certo. Começa. Porque assim, ó, eu até falo assim, até mais ou menos uns 8 anos no máximo, ali a gente trabalha a questão muito lúdica, né, do ato sexual, porque quando eles perguntam como nasceram, como foram feitos os bebês, a gente usa muito a questão lúdica, falando a verdade, né? A semente do pai, ao invés de falar espermatozoide, penetração, entrou, colocou lá dentro no canal vaginal, essa dinâmica a gente não explica. Fala, o pai colocou a semente na mãe e com muito amor, carinho, coisas que os adultos fazem. Ponto. Não entra muito nos detalhes, é uma coisa muito superficial. O lúdico que eu falo não é cegonha, repolho, ostrinha, nada disso, tá? O lúdico que eu digo é não dar detalhes técnicos, tá? É mais nesse sentido. Amor pro afeto. Exatamente. É ter todo esse sentimento, porque, gente, até os 8 anos você está em plena formação da sua sexualidade na questão emocional. Você está dando base para essa criança se tornar um adolescente que tenha mais empatia, mais sentimento, vai saber identificar o sexo de uma forma mais... não assim, não vai para o sexo para buscar engajamento sentimental, porque muito adolescente vai para o sexo para buscar assim... eu vou ali me encostar nele e ali eu vou ter um pouco de carinho, sabe? Eu vou ali trocar energia porque eu vou me alimentar daquele sentimento. Eu vejo muitos adolescentes, é porque eu me sinto tão sozinho, eu me sinto carente, então eu fiz sexo. Mas só que esse sexo é um carinho mentiroso, porque aquilo ali é só uma penetração, uma troca de energia que acaba. Entende? Então... Superficial, exatamente, essa é a palavra. Então, quando você prepara essa criança até os 8 anos, falando dessa forma afetuosa, ela vai entender que o sexo tem a ver com sentimento, sim, mas ela vai ver de uma forma diferente. Não que aquilo vai ser uma fonte de alimento, né? E é interessante. A partir dos 8 anos, o que acontece? Na escola, a gente começa a ver... e a identificar as crianças, começam a reparar mais o corpinho de um, de outro, a ver as diferenças bem claras. Essa ali é a menina. Esse ali é menino. E aí eles têm curiosidade de olhar dentro da calça, dentro da blusa. Então, até quando eu faço as oficinas com as crianças nessa faixa etária, que eu ensino, olha, o que está por baixo da blusa é teu, é privado, né, a tua privacidade, as meninas falam, professora, o menino tentou fazer assim com a minha blusa, mas é meu, isso aqui é minha privacidade. Então, tu vê que eles vão aprendendo, né, que as crianças têm essa curiosidade, tu vê que eles têm muito essa curiosidade, mas eles entendem que o que está por baixo da blusa é uma privacidade, é privada, é delas, né, é deles. Então, e o colega que faz isso não é com uma malícia ainda, né, é uma curiosidade natural da criança. Exatamente. Porque assim, é nessa fase ali dos 8, vai subindo 9, eles querem entender, porque eles têm um órgão para fora, elas têm um órgão para dentro, né? O seio, né? A mama ali, a auréola é a mesma coisa, é a mesma constituição. Algumas meninas com 9 começam a ter um pouquinho mais de saliência, então isso chama atenção, né? Então, é pura curiosidade. Então, assim, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que também nessa faixa etária existe uma manipulação dos genitais. Eu não chamaria de masturbação infantil,
Eu chamaria já agora ainda de manipulação infantil, porque a criança não se masturba conscientemente em busca de um orgasmo, tá? O adolescente, sim, se Sim, masturba em busca de um orgasmo, porque ele já certo. sabe, ele vai se tocar, o órgão já está desenvolvido, né? Então ele vai Uhum. atrás, porque ele sabe que o final é o clímax, onde ele vai ter a sensação do orgasmo. A criança não, ela se manipula. Então ela vai Certo. tocando. Geralmente até uns 8, 9. 9, às vezes uns 10 anos, ainda tem. Depende muito, Kátia, Por meio. maturidade emocional também. Da Uhum. maturidade emocional e o meio. O meio também fala muito. Uhum. Aí eu vou te dizer uma coisa. As mães falam, ai, mas o meu filho é muito, muito criancinha. A gente já falou isso na outra live. O É, seu filho pode ser muito criancinha, mas os amigos, às vezes, não são, né? exato. Eu tenho até uma pergunta para ti sobre isso, exatamente. Então, por exemplo, eu posso considerar pré-adolescente para conversar de uma maneira mais direta com meu filho a partir dos 10, 11 ou o que que tu Exato. 10, Há 11? 10, 11, 12 anos é pré-adolescente. Tá, 13 para frente já é adolescente, já é outra conversa. tá, certo. E aí, como abordar, Mônica? Como abordar? Aí, Que normalmente eles não perguntam para os pais, não querem conversar, não, pai, senta aqui, mãe, senta aqui, vamos bater um papinho sobre sexo aí, que um amigo meu falou tal coisa. Normalmente não é isso que acontece, né? E aí, não, o pai, eu sinto que alguns pais, algumas mães, não sabem como chegar, não sabem como abordar. E tem algumas dicas, né, que a gente tem. pode dar, que tu pode dar, né, Mônica? Tem. Assim, o interessante é que quando o pré-adolescente está na escola aprendendo sobre o sistema reprodutor, algumas vezes ele leva para casa a fala da professora. Certo. Então, você aproveita essas falas para você ser um ponto forte e confiável de apoio, para você ser um canal com o seu filho. Ah, é, filho? Você aprendeu sobre partes do corpo? Sobre cabeça? Sobre braço? Porque sexualidade é falar sobre tudo, desde o cabelo até tudo, né? Até o órgão genital. Até. Exato. Então, você aproveita que o pré-adolescente fala mais, se expressa mais, porque ele ainda é novinho, né? Mais novo, e Pega o você gancho. pega o gancho. E aí você fala, deixa eu ver teu livro aqui, filho. Ah, legal, vocês estão vendo isso? Ah, parto normal, parto cesárea. Ah, olha, você nasceu assim. E você começa a trazer essa criança para você. Por quê? Porque já pensa lá na adolescência. Quando você começa a criar esse canal de diálogo, porque aí que está o negócio. O adolescente precisa ter em casa é o canal de diálogo. Porque quando ele se torna adolescente, ele não quer dialogar. Ele não quer. Ele parece que ele esquece tudo. Ele quer ficar no mundo dele. Mas quando você na adolescência conseguiu ter isso com ele, aproveitando essas aulas, brincando, falando de um jeito assim, Abre, ó, super de boa. abre um leque Exato. de, de, de relação, de cumplicidade, de confiança, de parceria, daí a coisa flui, né? Flui, flui. Eu vejo mães assim, ó, que falam assim: ah, que eu conto pro meu filho até como é que foi o dia do parto, que Isso. ele achava graça. Gente, esse tipo de informação fica na cabecinha e eles acham o máximo. Pô, minha mãe me contando. E você cria vínculo, vai fortificando mais o vínculo. E Claro. aí na adolescência, quando o teu filho, quando você, ó, meu filho tá ficando com uma menina, ou minha filha tá ficando com alguém. E eu estou preocupada. Será que vai engravidar? Será que vai trazer doença? Será que vai aparecer com criança em casa? Porque esse é o medo dos pais. Sim. Aparecer com criança ou aparecer doente. É, Os pais só pensam nisso. Os pais é. não pensam em outras coisas. Os pais não pensam se está feliz às vezes, se está sofrendo. Ah, Não, é. ou de acalmar o coraçãozinho, né? De ter empatia com o filho. A Thaís até colocou aqui, ó. Tem que tornar o assunto natural desde sempre. A transição deve ser natural, na minha opinião. A Ex- transição de pré-adolescente para adolescente ou de criança, exato. né?
É exatamente isso. E aí eu vou te dizer uma coisa, quando tem essa transição para adolescência, a gente tem que cuidar assim, tu vê que a menina tá ficando, a menina já tá menstruando, a menina tá namorando, mães, pais, não usem a palavra engravidou, te mando embora de casa. Engravidou, eu me mato. Engravidou, eu te mato. Não use, porque essas palavras vindo de um pai, de uma mãe, que são as pessoas mais importantes na vida dessa criança, dessa adolescente, não é mais criança, mas dessa adolescente, ela tem um poder tão grande que vai refletir na fase adulta. E essa pessoa... É destrutivo. Exatamente. E essa pessoa que está em formação vai botar isso aqui e vai falar: meu Deus, se eu engravidar, minha mãe se mata. Se eu engravidar, minha mãe me mata. Pô, minha mãe. E aí ela pode desenvolver uma disfunção, um vaginismo, ela pode desenvolver vários transtornos, várias coisas, por conta de bloqueios. Gente, eu tenho alunas que já casaram e ficaram 1 ano sem conseguir ter relação com penetração. Entende? Nossa. Tem casos de vaginismo que vem, claro, diagnosticado por uma equipe multidisciplinar, que era vindo, né? Que a causa raiz era isso. Mães que diziam fortemente, com muita, assim, né? Muita segurança: eu me mato se tu me aparece grávida. Então, como é que uma menina vai deixar um pênis entrar no canal vaginal? Nunca. Tu entende? Então, essa forma de você passar educação sexual é extremamente negativa. Sim. Então, você não pode falar dessa forma com o seu adolescente. Então, o teu medo que essa pessoa engravide, porque como eu te falei, esses são os medos dos pais: engravidar Sim. e pegar doença, só. Mas no momento em que dá informação, a gente dá suporte, a gente abre a possibilidade daquele filho vir tirar dúvidas, né? Esse medo automaticamente vai embora, né? Só que a conversa não existe, não é fácil ter conversa entre os filhos. Não. E aí vou te dar uma dica aqui, Kátia, para os pais. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma aluna, uma mãe, que não consegue falar nem a palavra camisinha. E aí ela falou para mim assim: Mônica, a gente conversando, como é que ela ia conseguir, que ela tem um filho de 19 anos, e ela queria muito que o filho usasse preservativo. E ela falava: Mônica, eu não consigo falar preservativo com meu filho, nem camisinha, nem proteção, mas eu quero que ele se cuide, porque ele sai à noite. Então, eu falei para ela: mas então assim, como é que você vai entregar? Como é que você... Vamos pensar numa dinâmica, algo que você possa se aproximar dele. E conversando, sabe qual foi a melhor forma? Que ela conversa com ele, toda semana ela deixa embaixo do travesseiro dele um pacotinho de preservativo. Eu vi isso falando isso numa live. Então, assim, Kátia, eles se conversam, o filho acolhe aquela embalagem, usa, ele sabe que a mãe ama e protege ele, eles não conseguem falar a palavra. Do jeito dela, ela acolheu a limitação dela, né? Exato. Claro que seria muito bom aí um acompanhamento, né? Se ela faz contigo, ela vai ainda melhorar o né? Mas eu nessa época, assim, foi interessante, porque eu comprava camisinha para Thaís, comprava camisinha para o Bruno. Só que nesses dias eu perguntei para o Bruno: foi legal aquilo foi útil para ti, né? Aquilo. Ele disse: foi, mãe, porque eu treinava a colocar, porque eu dizia para ele assim: coloca na hora que tu estiver te masturbando. Boa. Né? Entendeu? Pra te saber como é que desenrola. Primeiro eu coloquei numa banana, mostrei pra Thaís, Depois a Laurinha já era macaca velha no meio dos manos, né? Ela só reclamava assim: tá, tu fica comprando camisinha pra Thaís, pro Bruno, quando que vai chegar a vez de tu comprar camisinha pra mim? Olha, tu vê. Então, a gente levava numa boa. Mas assim, às vezes a Thaís e o Bruno falam que eu comecei muito cedo, sabe? Então o Bruno esses dias me falou: mãe, no início tu me assustou, porque eu nem pensava muito ainda. Sabe? Aquele jeitinho, né? De não falar quando o filho não tá querendo saber. Sim. Mas também se tu perde o tempo e tu não fala porque tu acha que o filho ainda não quer saber, e o filho já tá mil com os amiguinhos, já tá mil se preocupando, já tá ficando com meninas ou meninos, e a gente não sabe. Então, na dúvida,
pensei, eu vou me garantir e ensinar eles, né? Intuitivamente. Intuitivamente. Não, não, tu fez o que uma mãe que ama os filhos e quer proteger eles, tu fez da maneira mais certa. É o Tu não negou. que conduziu intuitivamente. Mas assim, a gente conversa muito esses dias. A Thaís me mandou um post pro nosso grupinho falando que quando um homem é questionado, qual é o teu método anticoncepcional que tu usa? Quando existe essa pergunta Ah, para um homem, os homens, né? é Então, assim, verdade. tem outro ponto aí que eu É, sempre falei pro Bruno. Bruno, tá com a camisinha, levou a camisinha. Quer que a mãe corrija? é, Não, mãe, ainda tem, entendeu? Então, assim, só que boa. sempre falta uma coisinha, assim, que a gente precisa ser mais enfática. Olha aqui, a Thaís disse que também ficou apavorada, ó, quando eu comecei a falar isso, filha, desabafa. É, Coisa que ela... boa. Outro ponto, responsabilidade de contracepção em meninos. Esse É, que a gente está falando. A gente coloca muita responsabilidade na mulher, né? exatamente. E fica solto, né? Muitas vezes não aceita camisinha, né? Porque é Não, falha, enfim. Então, isso também exato. é um tabu, né, Mônica? É um tabu. E assim, ó, eu quando eu trabalho com os adolescentes, eu até digo para eles, gente, hoje ser adolescente e usar preservativo é a melhor coisa do mundo. Na minha época, não tinha esse monte de tipo de preservativo. Hoje tem sabor melancia, morango, todos os tipos, até sabor churros tem. É inacreditável, é uma coisa assim, uma vasta opção, né? A gente Sim, não tinha isso. Hoje a película assim, é um látex extremamente fino, sensível, uma segunda pele. Na nossa época vinha importado da Índia, com material muito mais grosseiro. Então mudou muito. E só que o que acontece? Os adolescentes acham, eles muitas vezes eles acham assim, que eles têm o corpo fechado. Eles não acreditam que vão contrair uma doença, que eles vão engravidar. E aí agora eu vou te dizer uma coisa, Kátia. Por isso que é importante os pais falarem, filho, vamos ler um pouquinho sobre como é que engravida, como é que não engravida. Vamos ver aqui esse videozinho aqui, olha só, essa pessoa está falando, porque tu sabe que ejacular próximo à virilha e uma menina está extremamente lubrificada, pode engravidar, porque a lubrificação é um meio de condução do espermatozoide, né, do esperma, para o faz canal sentido. vaginal. Claro, faz todo sentido. A minha mãe falava muito isso. Cuida, não adianta ser virgem e fazer na janelinha, na portinha. Isso eu me lembro, Boa, né? Então, exatamente. E a virgindade, e eu falo para minhas alunas de 15, 16 anos, ei, ser virgem não é ter o ímen. E se vai ter adolescente aqui assistindo, ser virgem não é ter o ímen, não, tá? Porque muitas adolescentes, mães e pais que estão aqui nos assistindo também, as adolescentes estão fazendo sexo anal para não perder a virgindade. Então, certo. a adolescente, elas me procuram falando, eu tô com muita dor no ânus, no reto, tal. Claro, elas começam pelo mais difícil, que é o Uhum, sexo anal, para não perder a virgindade. Aí eu falo para elas, gente, sexo oral é sexo. Você pegar no genital já é sexo. já é. Um beijo muito cheio de energia já é sexo. Ou seja, não é um ímen, uma película que vai dizer se você é virgem ou não. Então Uhum, não faça sexo anal para não só para deixar ali aquele ímen intacto. Não aham. faça isso. Isso machuca o seu corpo, machuca algo que está aqui dentro, que é o teu cérebro e teu coração. Não faça isso. Mas as adolescentes estão fazendo muito sexo anal, Kátia. Por isso que eu falo para os pais, quando eles participam das oficinas, eles ficam, não, não pode ser, eles ficam horrorizados. Mas eu mostro as mensagens que eu recebo, são muitas, das meninas com ânus lacerado, machucado, Olha, relatando dor. que perigo desenvolver um câncer, uma coisa assim, né? Forte, é muito forte, é triste, sabe? E tudo Então, por falta de conversa, né, Mônica? Tudo por falta muito de um bate-papo, de não saber chegar, de não saber conversar. diálogo. Eu acho que a base de tudo é diálogo, porque mesmo que o pai e a mãe não saiba como falar, se o pai e a É, mãe abrem um pouquinho ou falam um pouquinho que seja, o filho também fala um pouquinho, sabe? Aí vão os dois buscar informação, porque assim, um pai e uma é,
mãe, por mais que não entenda sobre educação sexual, pode buscar informação numa fonte segura, né? Hoje em dia, com a internet, antigamente não tinha tanto assim, né? Quando eu ensinei os meus, a gente não acessava tanto a internet para ter conhecimento das coisas. Não era tão assim, né, Mônica? E agora Não. tá tudo. Pega um Instagram de uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa, por exemplo, agora tem o teu Instagram, tem muitas lives e dicas. Muita. Ou no teu Instagram, se deixar, eu fico o dia inteiro encantada com tanta informação, tanta coisa bonita nesse sentido, assim, que leva tudo isso pro lado bonito. Porque o sexo é tão lindo, né, Mônica? O sexo é tão mágico. E a falta de informação faz com que fique até perigoso, né? E aí, quando os pais começam a pensar nisso, eles têm que também avaliar, né, Kátia, que uma coisa que você até já comentou comigo, que é o quanto uma mãe e um pai têm dificuldade até de falar a palavra sexo, né? Então, se às vezes eles não conseguem nem falar essa palavra, imagina como é que eles vão educar, né, esses filhos, como é que eles vão falar. Com certeza a educação sexual não será positiva, né? O fato de eu não falar ou de eu ter dificuldades, ou só falar, ei, eu me mato, eu te ponho para fora de casa, isso é extremamente negativo. Então, olhe para você, isso é bom você colocar isso no seu curso. Exato. Olhe internamente, olhe para você. Né, de como é que eu tô me sentindo como mulher, como mãe, como é que está a minha sexualidade, né? O que eu faço muito assim no meu curso que eu tô preparando é quando tem alguma coisa que a gente também precisa arrumar a casa, né? Tipo, pai e ser humano. Então, assim, com que moral que eu vou falar pro meu filho sobre sexo se eu sou, tipo, encalhada, há 5.000 anos eu não tenho um homem, alguém, eu não tenho prática disso, ou se no meu casamento faz 2 meses que eu não faço sexo com meu marido, com que moral o que eu vou passar de bom para esse adolescente, para esse filho, né? Então, eu acho que quando um pai e uma mãe chega nesse ponto de entendimento, esse pai, essa mãe precisa saber que também precisa melhorar. Então, pode chamar o filho também para melhorar junto. Vamos nós dois juntos buscar conhecimento, vamos nós dois juntos, sabe? Porque, assim, como eu falo, assim, de ensinar um filho a meditar, de ensinar um filho a fazer atividade física, se alimentar bem. Olha, mãe e pai, a gente não, até hoje a gente não teve esse hábito, mas agora eu tô lendo tanto, eu tô percebendo que é tão importante, vamos fazer todo mundo junto daqui para frente. Sim. Abrir o jogo, né, Mônica? Eu não tô muito boa nesse aspecto da minha vida, mas agora eu sei que é importante melhorar. Vamos melhorar todo mundo junto, né? Exato, isso. E não é vergonha, né? Você expor algo uma fraqueza, algo que você está organizando, que você está querendo melhorar. Isso é importante porque mostra para o seu filho que a gente não é perfeito, né? Não, e isso é importante também. E olha só que experiência, por exemplo, assim, ó, Thaís dizendo, tu me assustou, mãe, no início, assim, quando eu falei o excesso de cuidado e de preocupação, assim, para que eles não ficassem sem informação, acabou assustando. Não foi nada, eu acho, de trauma, porque eles, né, exatamente, a Thaís falou, não foi, acho que eles não ficaram traumatizados, mas eu poderia ter falado de outra maneira. E olha a experiência que ela teve com isso para poder reproduzir com os filhos dela, né? Sim, não, com certeza. E nós reproduzimos com os filhos o que nós aprendemos, isso é fato. E o que faltou, né? Tipo, isso faltou muito para mim, então eu quis superar, né? Com ele e fiz daquele jeito, enfim. Então, como a gente precisaria de uma escola para pais, né? Essa muito. É uma missão que eu tenho, que tu também tem, que eu sinto que é ensinar também os pais, ensinar o ser humano a se permitir, se aceitar, né? Sim. Outra coisa Mônica, que eu queria te perguntar, então, a gente falou, né? Se o filho ou a filha ainda não perguntam nada sobre sexo, como deve abordar, né? Pegar o gancho de uma informação de outra e começar a conversar, bate-papo, não tem outro meio, né? Não tem.
eu coloquei aqui algumas perguntas que entraram na caixinha de pergunta que eu deixei. Quando é a hora de ensinar o filho a usar a camisinha e começar a comprar? Aí eu te pergunto, qual é a hora que tu recomenda da camisinha? Olha, estatisticamente, tristemente, e eu vejo na prática, principalmente na classe social menos favorecida, 12 anos está na vida sexual ativa. Tristemente. Eu vejo meus alunos. Então, vou te dizer, eu fiz super certo, porque foi nessa fase aí. E aí, os alunos que estão na rede particular, eles já vão ali mais ou menos 13, 14 anos. Então, assim, ó, tem essa variável. O pai e a mãe, eles têm que ficar muito observando o conteúdo nas redes sociais, o que eles estão consumindo, filmes, conversas no WhatsApp. Quando você está... Hoje, como a gente está muito conectado no meio digital, o pai que está vendo as conversas, a gente volta e meia, não é que a gente tem que invadir, né, a privacidade do filho, mas a gente tem que dar uma olhadinha aqui, dar uma olhadinha ali, porque ele tem menos de 18 anos, né? Está sob a nossa responsabilidade. Então, ainda mais que ele ainda tem menos de 15 anos. E aí, então, você vai dando uma olhadinha, vai vendo as conversas, você vai entendendo se ele está de conversinha mais íntima com alguém, se ele já está saindo com não sei quem, mesmo que escondido, para você poder se organizar para começar a abordar esse tema de preservativo. Gente, é assim, você pode se surpreender. Tem uma menina de 12 anos que ela brincava ainda de boneca. Brincava de boneca. A mãe ficou horrorizada. A mãe falou, Mônica, não pode ser. Levou as bonecas um dia lá para o projeto social onde a menina participava, eu dava aula. Ela falou, não pode ser, essa menina já fez sexo. Do jeitinho dela, mas fez. Então eu falei... Até tinha não menstruou ainda não, mas enfim, pode até menstruar com 12 anos, com certeza, né? Muitas. Não, mas meninas estão menstruando com 10 anos, né, Kátia? Com 10 anos. Então, assim, o que acontece? Você tem que ficar de olho, vai, com quem tá saindo, que horas, como tá saindo, a roupa, porque elas começam a mudar até o comportamento. Elas começam a querer mostrar mais o corpo, muda muita coisa. Se maquiar um pouquinho. Sim, isso mesmo. Isso é importante você observar. Tenho muita dificuldade, tive muita dificuldade nisso, em espiar celular e tal, porque eu sempre preservei muita privacidade dele. Sim. Então, a minha alternativa... É difícil. A minha alternativa foi conversar. Foi dar informação e foi conversar e um pouco entregar a Deus, né? Por exemplo, eu me lembro porque de vez em quando a gente tinha tudo no sofá e cada um com o seu celular, né? O que tu tá vendo aí? Ai, mãe, para, sabe? Tipo, ai, mãe, para, tá vendo a minha conversa. E às vezes, tipo, vendo Instagram, coisa assim, de outro. Quem que tu tá seguindo aí? O que é? E passa com os dedinhos rápido, né? Tchu, 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 nunca vi. Tu já viu a tua? Sim, eu fico observando, né? Eu quero ver. Ai, mãe, sai. Eu lembro. Então eu lembro assim que tinha momentos que eu dizia, tá, mas tu tá seguindo essa criatura aí? Eu sigo, mas por quê? Mas é tão chato, só fala besteira e tal. Sabe? Tipo, então. E já abre um gancho pra. Poxa, se tu para um tempo pra ver o que tem naquele Instagram, qual é a mensagem que aquele Instagram vai te passar, então por que tu não seleciona mais, né? E procura alguns Instagrams que passem uma mensagem, alguma coisa que tu acredita, que tu concorda. No início é chato, né? O blá, 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 que chata, mãe. Mas uma horinha eles param para pensar esse tipo de coisa. Param. Né? Isso é verdade, tá? Os pais acham, eu falo, meus filhos não escutam. Eles escutam e a mensagem do pai e da mãe fica na cabeça. Lembrem, uma mãe e um pai têm poder. Por mais que o filho saia andando, a fala de um pai e uma mãe, positiva ou negativa, tem um poder muito grande na cabeça de um filho. Então você pode falar, você está lavando a louça, você fale. Você viu aquela notícia sobre o aumento do número de meninas que engravidaram? Olha como é importante a gente se cuidar, prevenir. Tá lavando a louça, joga a informação no ar.
Olha, você viu como o pessoal não cuida mais da saúde. Vai jogando informação, por mais que ele não olhe nos seus olhos, mas joga no Exato, ar. exato. A Laurinha sempre fala, mãe, tu palestra muito, mas assim, foi graças a essas palestras que eles são como são, porque É, se eu não palestrasse verdade. tanto, talvez eles não fossem pessoas tão especiais como eles são agora, entende? É. Porque incansável no blá blá blá, nas palestras, sabe? É E é igual com aqui em amor. casa. Quando a gente fala com amor, a gente quer transmitir, mesmo que seja uma furada, mas se tu tá ali com amor, a intenção é boa, É, parece que o universo conspira a favor, que te dá é, uma ajudinha, né? Quando tu tem uma exato. intenção, né? Olha o É. que eu botei aqui de novo para te perguntar. A gente deve insistir, tipo assim, insistir para os filhos a autoestimulação, a masturbação. A gente deve falar que é legal eles fazerem quando eles já são adolescentes, ou a gente não deve falar nada. O que que tu recomenda? É que, na verdade, vamos pensar um pouquinho mais antes, lá atrás, né? Quando uma mãe e um pai encontram uma criança estimulando, né? Se tocando, a gente lembrar que não podemos punir, brigar, falar palavras que vão machucar, né? Uhum. Então, é bom. A mãe sabe, é bom. Dá uma sensação boa. Assim, aquela cara bem de paisagem. A mãe sabe que é bom, faz parte. Mas lembra, faz só no banheiro. Assim como você faz xixi, esse momento é só ali no banheiro, você com você mesmo. Só, ponto. Você já ensinou o limite e já mostrou que existe uma privacidade nesse momento. E aí, quando a pessoa vai crescendo, ela vai automaticamente escutar dos amigos também, e ela vai continuar nesse toque no genital. Gente, as pessoas acham que a criança não toca. Toca, ela tá tomando banho, ela lava, né, o seu genital, e ela é pré-adolescente, ela lava ainda, quando ela aprende na escola sobre os órgãos, aí que cria mais curiosidade ainda. Os meus Sim, aluninhos, quando tem as aulas sobre vulva e pênis, a maioria, quando chega na minha aula depois, fala: mas professora, eu olhei depois da aula de ciências, eu vi que o meu não era assim, igualzinho no desenho. Então você já vê que ele chegou e foi investigar como é que era o desenho, a anatomia, a tem. textura, aquela coisa toda. Então a gente já vê que tem essa coisa. E obviamente ele vai tocar, ele vai ver que tem uma sensação prazerosa. E aí, se essa criança, ou esse adolescente, ou pré-adolescente chegar e comentar, falar, ou se ele for surpreendido por um pai, por uma mãe, que já está maiorzinho, você também continua tendo uma cara, por mais que seja difícil, porque quanto maior é a criança, já é pré-adolescente ou adolescente, mais difícil é o nosso rosto da gente se controlar. Isso aí os pais quase morrem. Eles falam, Mônica, é impossível. Mas só que a gente esquece que a gente também já foi, né? A gente também já teve essa idade. É E a gente verdade. fala, não. A gente fala assim, não, é normal. Mas lembra, só no quarto ou só no banheiro. Mantém esse discurso de limitar, porque, Kátia, os adolescentes estão fazendo na sala de aula, eles estão se masturbando na sala de aula. A falta do Então, assim, falta o limite. E aí vou te dizer uma coisa: quando já for adolescente, ali por volta dos 15 anos, que já existe, tem um amadurecimento do corpo físico e começa a haver um amadurecimento do emocional, já começa a dar uma equiparadazinha, tá? Porque o certo mesmo para ter um equilíbrio melhor é ali nos 18 anos, tá? Mas ali é, pelos 15 anos, você vai falar ali 14, 15 anos, depende muito da pessoa, né? Claro que você às vezes vê gente bem mais madura, né, com 14 anos. Você fala: filha, filho, você já olhou, já viu no espelho como é que é a sua vulva? Você já tocou para ver como é que é? Você já viu a sensação? Mas com uma cara, o teu rosto é o que define. Gente, eu que sou mãe de 3 também, para falar para minha mais velha, juro por Deus, e eu que trabalho com isso, eu tive que respirar fundo, porque era a minha filha ali, né? Então eu falei: Laura, olha aqui, você vai fazer isso, você vai encostar aqui, vai fazer assim, vai olhar, você vai puxar essa pele. Foi tão técnico o negócio que ela falou: é, mãe, é assim? Pô, que interessante, mãe. Então eu mexo aqui.
Aí eu não estava ensinando ela a se estimular, eu estava ensinando ela a olhar, É. a se Mas conhecer. usou a tua prótese de profissional ou como é que tu fez? Eu ensinei nela mesma, Ah, legal. nela mesma. Foi muito assim, ó, ela ficou meio chocada. Ela falou, eu falei, Laura, porque eu sempre olho ela, as meninas, eu sempre olho para ver se tá tudo certo, se tá assada. Eu tenho esse hábito desde criança. Isso é importante a gente ter esse vínculo com a criança desde pequenininho. Tanto que eu, assim, pomada para assadura, deixa a mãe ver aí se tá assado. Aham. Eu tenho uma entonação na minha voz, que eu sempre ensino os pais. É a forma como você aborda já essa cabecinha. Eu falo, Miguel, deita aí, tomou banho, deixa a mãe ver aí, está assado já, você precisa passar pomada aí. Tá bom, mãe, já vou aí, tá? Aí eu já olho, já investigo, falo, ó, filho, tá vendo que tá crescendo pelinhos agora? Porque ele já tem 11 anos. Olha, Uhum. os pelos estão crescendo. Ó, pega aqui, puxa. Então, nesse momento, eu já vou proporcionando para ele esse momento de autoconhecimento. Agora, eu não vou ensinar ele a se estimular. Isso vai ser algo natural que ele vai ter acesso, Ele vai ter entende? vontade. Ele com ele mesmo. Mas que eu preciso ensinar ele, mostrar para ele que aquele corpo funciona, que é daquele jeito. Eu sou a fonte melhor, entendeu? Eu sou a fonte que vai Sim. dar segurança, né? E agora eu vou te falar, eu nunca fiz isso com os meus filhos tão especificamente assim, né? E isso Mas seria é, bom que eu tivesse tido também da minha mãe. Ah, sim, isso é só, eu acho que com uma educação sexual para os pais bem, bem só, detalhada, só. né, Mônica? É. Isso foi. Eu fiz um curso, eu acho que mais ou menos uns 10 anos atrás. A Laura tinha o que, uns 5, 6 anos. A Laura tem 16 hoje. E lá, eu nunca me esqueço, a professora falava assim: ó, desde pequeno, a gente, na hora de passar a pomada de assadura, passar o talco, nesse momento da fazer, passar o lenço umedecido, a gente já vai falando: ó, a mãe tá passando o lencinho umedecido, a mãe tá passando a pomadinha aqui. Até hoje eu faço isso. Não que eu passe o lenço umedecido, mas até hoje eu uso. Ó, deixa a mãe ver se precisa passar pomada. Então, Aham. essa estratégia eu uso até hoje, funciona. Eu tenho acesso aos meus filhos. Eu consigo ver também, Kátia, olha só, eu consigo saber se está infeccionada, se o genital dele está infeccionado, se está assado, porque tem coisas básicas, não é só questão de higiene, mas se tem, tá doente, né, tem alguma enfermidade, e também se tem algum sinal de abuso, tu entende? Exato, exato. Eu Então, assim, foi. a gente ficava pela casa muito assim, tomando banho junto e às vezes usando o mesmo banheiro. Um tá no box, o outro tá escovando o dente, sabe como é que é? E aí Sim, vai pro quarto e põe roupa no quarto. A gente comparava, às vezes, as pererecas, eu e as gurias, essas coisas assim, sim, né? A gente brincava com o Tico do Bruno no sentido assim, ô, Ticudo da mãe, eu falava, né, numa boa. sim, E era assim, só que a ponto de conferir, entende? De olhar, de pedir, abre aí a tua vulva e tal, vamos ver se tá sim. assadinho. Eu nunca imaginei que isso seria. Isso é uma novidade que eu tô escutando hoje de ti, Mônica. Mas tu pensa, e não, e tu pensa comigo, tu consegue ver sinais de abuso nessa maneira. Tu Aham, consegue saber, principalmente, voltou. voltou. Principalmente quando a criança é pequenininha. Porque muitas vezes, quando a criança é pequenininha e está sofrendo abuso sexual, aí ela sente coceira na região genital, então a região genital é toda arranhada. Então, Ah, quando você tem esse acesso, deixa a mamãe passar pomada aí, deixa a mamãe passar o talquinho, deixa a mamãe passar o lenço umedecido. Quando você tem esse livre acesso, porque você é uma pessoa confiável, claro. você consegue ver tudo isso. Então, esse canal de intimidade meu que eu consegui construir com os meus filhos, há 10 anos atrás, quando eu aprendi sobre prevenção de abuso, sobre educação sexual, até hoje minha filha tem 16 anos e quando ela sente que tem alguma coceirinha, alguma coisa, ela fala: mãe, eu acho que eu vou ter que fazer um banho de assento. Entende? Só que Então, agora existe uma situação, né, da realidade atual. Um pai que tem um adolescente que nunca teve uma conversa dessa com o filho é mais complicado, né? não, aí é.
Então, Aí tu vai ter. logo de uma maneira escancarada, eu acho. Não sei, né? Não, é que assim, ó, essa dinâmica que eu tenho com os meus, eu construí ao longo, Exato, exato. né? Então, Eu assim, os construí ao pais longo. e as mães que estão nos vendo, que têm filhos pequenos, fica aí a dica para Fica. estreitar a intimidade nesse sentido de Sim. acompanhar, né, a higiene. A higiene é uma grande Nossa, aliada, né, para ter muito, acesso a essa intimidade com o filho e tudo, né, Mônica? muito. Aí, olha, Kátia, isso você vai trabalhar muito com as mães. A higiene, ela é aliada na intimidade, no vínculo, para você Isso, conversar temas que são difíceis, para você começar temas, né? Porque aí você usa a higiene e claro, principalmente também para trabalhar a prevenção no abuso sexual, tá? exato. Então a higiene ela é excelente. Eu adoro, eu uso essa ferramenta, ensino para os pais e os pais falam: Meu Deus, é tão básico, tão É, básico. E assim, o adolescente, até a pré-adolescente, você pode trabalhar a questão da higiene ainda perfeitamente, não é só muito. criança. Tem até autoestima, né, Mônica? Ai, esse Exato. ficar cheirosinho, ficar limpinho, né? É, Ficar aciado, né? Para é, também ter doença, para não pegar uma infecção, enfim, né? Para sim, ficar apresentável, depois tu vai ficar um adulto, vai trabalhar, enfim, né? E a é, gente vê aí que tem adolescente que não quer tomar banho, que foge do banho, muitos, quer matar o banho, muitos. né? Meu Deus. E outra, até eu vou gravar um vídeo, ó, só para aproveitar que você está falando, eu vou gravar um vídeo agora como lavar o pênis, porque o índice de câncer de pênis aumentou tanto no Brasil, mas tanto, tanto, e a falta de higiene é um dos maiores fatores. E então Eu o que você falou aí, ó, fiquei impressionada da falta de higiene, a higiene não correta do pênis. exato. É. Exatamente, exatamente. Tem que ter um vídeo, né? Alguma coisa, tu não teria alguma coisa para indicar, algum canal? Tu não tem nada no teu canal desse ponto, assim, que a gente possa Não, acessar e não, mostrar para um filho adolescente, né? não, mas eu vou gravar essa semana exatamente sobre isso, porque muitas mães. E aí eu vou te dizer um negócio. O que que acontece? Eu vou explicar no vídeo por que que a falta de higiene é prejudicial e causa o câncer. E depois tem uma outra coisa. Causa muitas vezes infecção urinária na mulher. Então eu Ah, quero explicar essas duas coisas para a gente parar para pensar, poxa, eu preciso ter mais higiene, né? Porque o homem, as mães têm que falar isso para os seus filhos, principalmente mães e pais, claro, né? Mas para os meninos, quando eles fazem xixi, eles não enxugam, né, a glande. Eles só sim, guardam o pênis, né? Então, isso tudo vai acumulando aquela sujeira, as bactérias vão crescendo, se reproduzindo. Então, a intenção do vídeo parece básica, Mônica, para que ensinar isso? Mas a coisa está crescendo. fundamental. É. Mônica, a gente está recebendo um aviso aqui que menos de 2 minutos a gente tem. Nossa, Eu tô com umas 6 perguntas ainda para te fazer. Vamos marcar nossa. para continuar. Aí a gente continua as perguntas que eu não te fiz. Vamos marcar uma horinha Vamos, vamos, na tua agenda. vamos. Eu sempre aprendo demais quando a gente conversa. É um Ah, eu prazer. também. As tuas lives à noite, mulherada. Quem quiser acompanhar o Instagram da Mônica, mulherada e homens, né, que estão É. aqui. Aqui o Carlos Roque, o pessoal amigo. Ela tem lives super educativas e divertidas à noite com pessoas que eu já conheço, até a gente se diverte, Ah, fica muito legal. ah, Gratidão pela tua presença aqui. Mônica, tua missão é muito obrigada. linda. Eu me sinto honrada em ter esse contato contigo, a tua presença aqui. E brigadão mesmo. Vamos ver se a Ah, gente marca outra. vamos marcar para a gente poder responder essas e eu fico super feliz. E a gente se vê em breve, hein, Kátia, para a gente levar Breve. mais informação aí. Total. Obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.